Olá, seja muito bem-vindo a mais esta aula e hoje eu vou te falar de forma certeira, direta, quais são os alimentos que não combinam com a sua tontura. Alimentos que devem sim ser retirados da sua alimentação, se é que você ainda não fez isso. E olha, não é que você nunca mais vai poder comer esses alimentos, mas é interessante que você procure mudar a sua mentalidade, a forma como encara eles. Olhá-los como inimigos. Eles estão ali para te prejudicar, para diminuir seus anos de vida, para tirar sua qualidade de vida. Porém, quando você estiver super equilibrada, com o equilíbrio que você sempre quis, sem tontura, poderá fazer uso desses alimentos mais esporadicamente, numa situação que você está num beco sem saída, talvez no aniversário, uma festa, uma comemoração e está a família reunida. Tudo bem, experimentar um pouco desse alimento não faz parte da sua rotina, é uma coisa rara, mas no dia a dia habitual é interessante que você os enxergue como grandes inimigos, alimentos que poderão fazer você voltar à estaca zero e com certeza não é isso que você quer, não é isso? E eu começo falando para vocês sobre as bebidas açucaradas e doces, já conversamos sobre isso, as balas, os chocolates, os sorvetes, as sobremesas, alimentos muito comuns no nosso dia a dia, os mais tentadores, né, na maioria das pessoas, porque os açúcares de absorção rápida, os carboidratos de absorção rápida causam um efeito viciante à nossa mente e esses alimentos eles podem aumentar a pressão do seu labirinto e te causar síndrome de Meniere. Também leva a uns distúrbios do metabolismo dos açúcares que podem infestar o líquido do labirinto com glicose, açúcar e assim modificar a eletricidade das células dali, tá? Não tem saída, você precisa realmente modificar eles, tirar eles da sua alimentação. Outro alimento são aqueles à base de farinhas brancas, então evite farinha de trigo, pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, pastéis, coxinhas, alimentos de padaria de uma forma geral. Eles também são feitos à base de carboidratos e açúcares de absorção rápida, que podem também prejudicar e aumentar os sintomas de tontura, tá? Outro alimento são as bebidas açucaradas, e aqui entram principalmente os refrigerantes, mas também entram aqui as águas tônicas, água de coco, alimentos conservados em latinhas, qualquer um deles são prejudiciais e podem piorar seus quadros de tontura. Outro grupo são as bebidas estimulantes. E aqui eu queria trazer a atenção de vocês para os alimentos à base de cafeína, à base de chá verde, chá preto, o matcha, o chá mate, o chimarrão, os energéticos, de uma forma geral, são prejudiciais. No caso dos alimentos à base de cafeína, principalmente o café, mesmo ele descafeinado, é prejudicial, porque o que acontece é que o descafeinado diminui o teor de cafeína, mas ainda contém cafeína. A dica que eu te dou é o seguinte, baseado nos estudos, quando você estiver melhor, equilibrado, estabilizado a sua doença labiríntica, aí você vai poder usar o café descafeinado somente uma xícarazinha de manhã e uma xícarazinha pequena à noite. 2 porções pequenas quando você estiver com a sua doença equilibrada, tá? Outro grupo envolve as frituras. Os pastéis, salgadinhos, coxinhas, batatas fritas, hambúrgueres. Eles também são compostos por gorduras, óleos que podem elevar os níveis de colesterol, os níveis de triglicerídeo, que você já entendeu numa aula passada, que precisam também estar estabilizados, pois podem levar a uma diminuição do fluxo de sangue para os órgãos nobres do equilíbrio. Ainda você precisa tirar da sua alimentação as carnes processadas, é o caso das salsichas, linguiça, bacon, salame, presunto, peito de peru, mortadela. Todos esses alimentos são prejudiciais. Eles são feitos de uma forma, são preparados de uma maneira que é bastante prejudicial à saúde, contém muitos corantes, contém muito sódio, que pode também prejudicar os níveis pressóricos do labirinto. Ainda dando continuidade, você precisa evitar, por falar em sal, evitar ele e alimentos ricos em sal. Já te falei que o sal é essencial para a nossa alimentação,
porém é preciso que ele esteja estável, seja ingerido na porção adequada, que é apenas uma tampinha de bique de caneta cheio de sal, para que você tenha uma noção do quanto de sal você precisa na alimentação. Então, adeus aqueles temperos prontos que são feitos em cubinhos de pó, né? Macarrão instantâneo, comida pronta congelada, aquelas lasanhas prontas, hambúrgueres prontos, aqueles salgadinhos como você vê aqui na figura. E aí, para temperar os seus alimentos, você deve dar preferência às ervas aromáticas, como alho, cebola, manjericão, alecrim, orégano, coisas mais naturais, plantas naturais, tá? Evite, portanto, aqueles temperos prontos, eles têm um teor de sódio e sal altíssimo, que será certamente prejudicial e pode ser o grande fator decisivo para a melhora da sua tontura, tá? Ainda, você tem que retirar a lactose da sua alimentação. A lactose é um tipo de açúcar, é um tipo de carboidrato e com o passar do tempo, a partir dos 40, 50 anos de idade, quase todo mundo tem alguma deficiência de lactase, que é a enzima que quebra esse açúcar, tá? E por conta dessa deficiência, a lactose não é completamente absorvida, ela fica lá no intestino e com isso ela puxa os líquidos para dentro do intestino. Isso leva a um pouco de desidratação e leva também a uma diminuição na absorção de vitaminas essenciais durante o nosso processo de alimentação. Então, de forma resumida, retire a lactose da sua alimentação. Doutor Neto, mas eu não vou mais tomar leite, adoro leite. Gente, toma leite sem lactose, tá aqui um exemplo. Eu não tenho nenhum vínculo com essa marca, mas outras marcas também têm leite sem lactose, zero lactose, tá? Agora, evite o leite desnatado, evite o leite integral, principalmente o leite de vaca, leite de cabra, evite o queijo, o iogurte, todos esses têm muita lactose, você retire da sua alimentação. Para terminar, as bebidas alcoólicas, elas são depressoras do sistema nervoso central, que é o sistema base para a manutenção do nosso equilíbrio. Então, nada da cervejinha, do uísque, do vinho. Quando você estiver mais equilibrado, poderá fazer uso dessas bebidas de forma muito esporádica e sem se alimentar durante o momento que estiver bebendo. Tá bom? Espero que você tenha entendido, absorvido todas essas orientações e eu te encontro na próxima aula, onde eu irei te falar quais são os alimentos que você deve, que pode ingerir e que, aliás, alguns deles podem te ajudar a ter uma saúde melhor do ponto de vista de equilíbrio e labirintos, tá bom? Te encontro na próxima aula. Tchau, tchau!